Hashtag resenha da Vaninha chegou, chegando, cheguei. Hoje, resenha da Vaninha chegou toda empoderada. Vocês estão sentindo aí como eu estou empoderada? É, meus amores, porque hoje eu estarei falando de um livro da maravilhosa S. Aldrich, Silmara. Você, maravilhinda, como é que você me faz isso, essa história? Ou melhor, essas histórias deste livro lindo, da capa linda, gente. Eu fiquei até pousando, imaginando aquele libélulas. O que vocês acham? É, gente, esse livro, ele é composto por 4 histórias independentes. Olha que interessante, gente. De 4 mulheres, uma história no passado, uma história no futuro e 2 histórias atemporais, ou seja, crônicas não determinam o tempo. E essas 4 histórias são mulheres que elas estão interligadas aos elementos da natureza. Elas estão interligadas à vontade de superar, elas estão interligadas somente pela força que a mulher tem em querer dar o próximo passo, em querer crescer, em querer mostrar o seu rosto e dizer por que veio. Então, essa é a ligação dessas 4 histórias. E Silmara Aldrich traz aí, cada mulher dessas histórias estão ligadas aos elementos da natureza, como eu já falei, ar, terra, fogo e água. Gente, e claro, a leveza e ao mesmo tempo a força das libélulas. É, meus amores, é muito interessante a forma como Silmara traz essas histórias, traz essas mulheres de uma forma sutil, cuidadosa, trazendo temas muito relevantes para o universo feminino, porém não deixando somente fechado no universo feminino, mas que independente de gêneros, vai ser uma análise de temas relevantes em todas as situações, para todas as pessoas. A primeira história, A Encarcerada, é uma mulher que ela conta de forma bem interessante, porque é uma prosa poética. E esta encarcerada vem dizer como ela sobreviveu, como ela se resgatou do fundo do poço. Presa lá, ela tem toda uma problemática, né? E ela se autorresgatou nessa história. E uma linguagem bem interessante que analisa toda aquela situação de uma forma reflexiva. E essa narrativa que mostra a luta da Dandara, da nossa personagem, para sobreviver, primeiramente, na prisão e após a sua saída, sobreviver em meio a uma sociedade preconceituosa que rotula ex-presidiárias, né, e que ela vai ter toda uma dificuldade de adaptação, porém ela precisa se reinventar para dar a volta por cima, para superar muitas coisas que não vai ser fácil, que não é fácil. Já posso adiantar para vocês. A segunda história, 2323, O Despertar, é uma história no futuro, né? Já começa em 2050 e indo além porque a protagonista acorda de repente em 2323, gente. E vocês não têm noção. Eu vou contar, vou dar uma palhinha só. Ela acorda com um deus grego do seu lado dizendo que é o seu marido, o Zuno, mas como assim? Do nada ela está em 2050 e de repente ela acorda em 2323 e com o marido, que ela não tinha. Gente, eu fiquei me imaginando nesta situação, é melhor não imaginar. Vamos cá. Não vou perder o meu raciocínio, vamos voltar para cá, para a história 2323, O Despertar, que é a nossa personagem Isabela.
vai desenrolar aí toda uma história. Essa história é meio assim que fantasia, meio puxa para a realidade, puxa para o futuro. Gente, é incrível, sendo que não deixa de trazer a principal temática, que é a força feminina. Isabela vai mostrar que ela é inteligente, que ela pode resolver aí várias situações que foram surgindo misteriosamente e ela desenrola. Imaginar e resolver coisas incríveis. E, gente, a terceira história é uma história no passado, em 1930, que nos remete ao passado e reflexões sobre vestígios que traz, né, deste passado e que chega até aqui, que chega até o nosso presente. A quarta história, a Amanda, ela ainda está no ensino médio, ela tem como objetivo principal ser uma médica psiquiátrica e ela não quer fugir deste foco, ela não abre mão deste seu objetivo, inclusive ela não quer saber de amor, ela não quer saber de nada além deste foco que é passar no vestibular e cursar a faculdade de medicina psiquiátrica. Porém, ela traz um peso, ela traz uma culpa, e daí vem esta vontade de ser uma psiquiatra, porque ela carrega uma culpa de talvez se ela precisava ter feito mais para salvar sua mãe. É todo um contexto aí de uma menina e ela precisa resolver todas essas culpas, ela precisa entender determinadas coisas e se entender para poder seguir em frente. E uma coisa que em todas as histórias, e essas quatro mulheres que tiveram seus destinos impostos por terceiros tiveram que buscar força em suas características, nos reportando aos quatro elementos da natureza, né? Ar, fogo, terra e água. Cada uma dessas mulheres, gente, trouxe uma mensagem tão forte, tanto para mim como mulher, né, para todas as mulheres, como para todos os seres humanos, né, que de alguma forma ou de outra, em algum momento da vida se acha envolvido, se acha tendo que modificar algumas atitudes mediante a terceiros, porque às vezes a sociedade nos impõe algumas limitações, não só para as mulheres, né? Para todo o meio social. A encarcerada, ela me trouxe muito isso, sabe? Quanto peso de uma rotulação. Porque a Dandara, ela só queria recomeçar. Ela até consegue, né? Dar passos muito grandes. E aí novamente acontece algo, só que desta vez que não estava no seu domínio, não estava no seu controle, e aí a sociedade vem, bate de uma forma tão cruel que aí a gente precisa respirar, retomar, renascer das cinzas, muitas vezes, né? E todas as outras personagens, elas trazem essa força de nos ensinar que às vezes a gente precisa muitas vezes baixar a cabeça, porém não cair. Então, Silmara Aldrigue, com suas personagens, com suas histórias neste livro Libélulas, ela nos presenteia com um aprendizado enorme. Eu amo a literatura de paixão porque eu acho isso muito interessante. Com uma simples história, às vezes a história de 20 páginas, você traz tanto para a sua vida, para a vida das outras pessoas, quanto você aprende, quanto você pode transmitir a partir da história de Dandara, a partir de Amanda, a partir da história de Isabela, da Esperança, que são as personagens dessas quatro histórias de Libélulas, seja da história do passado, como a suposição do futuro, porque muitas atitudes que a gente está fazendo aqui refletem o futuro, né? E já dá para a gente prever algumas coisas aí. E Silmara vem mostrar isso nessa história, gente. 2323 o Despertar, ela mostra que tem coisas possíveis aí, tem coisas que a gente precisa refletir, precisa saber em que terreno está pisando.
Eu só admiro mais, né? Silmara Aldrigue, com as palavras dela, olha só, ela é engenheira civil de formação, analista de comércio de profissão e escritora de coração. Gente, olha só isso. Aí já resume quem é esta super poderosa Silmara Aldrigue. Ela mora em Brasília já há 22 anos e é uma escritora que não abre mão da sua autenticidade. Então, todos os seus livros, todos os seus trabalhos, ela gosta de manter sua autenticidade. Ela é autêntica ao escrever, ao transmitir suas mensagens através das suas histórias, dos seus livros. Esse livro, Libélulas, é o primeiro livro de ficção. Ela tem 4 trabalhos de livros, fora as antologias, que ela tem 3 antologias. Os livros que ela tem, primeiro, que foi Quando a Morte Ensina a Viver. Esse livro é uma história verídica que ela transmite todo o período da doença do seu pai, o lado da família, esse outro lado do cuidado, porém do amor transmitido nesse período. Então, assim, eu já estou bem curiosa para ler esse livro, viu, Silmara? O segundo livro, Pétalas da Alma. Meu Deus, é um livro lindo também, gente. Tanto a capa quanto o seu conteúdo. Como ela diz, é um livro para refletir, para planejar e para agir. Também, quem sabe, eu venho falar mais sobre ele por aqui. Mistério. O terceiro livro, O Destino de Morgana, que é um conto, também é uma delicinha, um livro muito bom. E agora, Libélulas. Este livro da capa linda, este livro forte, este livro de 4 histórias surpreendentes e envolventes e que eu super indico. Eu estou aqui em estado de reflexão ainda depois da leitura deste livro, gente. Lembrando que todos os livros de Silmara Aldrigue está lá na Amazon, e tanto em físico quanto em e-book, certo? Ela assina como S.S. Aldrigue, como eu já falei antes. E Libélulas, ele está também na Rubi Editorial, né? Este livro foi lançado pela editora Rubi Editorial, que inclusive a autora faz questão de agradecer muito a Jéssica e toda a equipe da Rubi Editorial, que foi muito atenciosa, muito cuidadosa, desde a cotação até o resultado final do livro, que nunca caiu na qualidade, e sempre eles foram assim muito rápidos, né, muito atenciosos realmente com a escritura. E ela faz questão sempre de frisar a gratidão que ela tem com a editora, certo? Então, Rubi Editorial, olha, parabéns pelo cuidado com a nossa escritora, tá certo? Amores, e a autora, ela, além de passar a sua autenticidade através da sua escrita, Silmara Aldrigue, ela transmite aos leitores que este livro, Libélulas, pensando assim no contexto geral da mensagem dessas histórias, da mensagem de Libélulas, me lembrou muito Clarice Lispector em relação à liberdade. A principal mensagem, o que Silmara Aldrigue, pelo menos para mim, ela me trouxe assim com muita força, foi dizer o valor da liberdade. Então eu lembrei de Clarice porque daquela frase que Clarice fala que a liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. E eu senti nas histórias de Silmara esta busca por essa liberdade que não tem nome, essa busca deste grito que ficou entalado na garganta, que tanta gente lhe obrigou a estar ali, a ficar ali, mas que foi dado-se um jeito e foi dado o segundo passo, foi dado o terceiro passo, apesar das quedas, apesar dos arranhões, apesar dos ferimentos.
porque quando a gente quer algo, quando a gente luta por algo, não significa que vai ser fácil. E eu vi essa mensagem sendo transmitida aqui, né? A gente luta, nós precisamos dizer por que viemos, nós precisamos dizer eu cheguei, chegando, eu quero, eu posso, eu aconteço, eu faço, mesmo com cicatrizes, mesmo ferida, mesmo tendo que recuar. E eu espero que vocês, leitores, queiram conhecer e receber também esses ensinamentos através dessas histórias libélulas de Silmar Aldrigue. Eu confesso que eu me vi um pouquinho um pouquinho da Vaninha na Dandara, na Esperança, na Isabela e na Amanda, porque eu sou, eu sou meio durinha. Eu sou meio carne de pescoço, como diz o ditado, gente. Já foram quedas, já foram arranhões, já foram muitos ferimentos, já precisei recuar tantas vezes, mas tô aqui, firme e forte. Então, gente, simbora! Simbora para os ensinamentos de Libélulas, de Silmar Aldrigue. Para vocês curtirem mais o que vem por aí em Vaninha e Livros, não esqueçam de se inscreverem no canal. Não esqueçam de dar um likezinho aí pra gente, vai! E também não esqueçam de ativar o sininho, porque aí vocês são notificados de todos os vídeos que traz essas lições tão belas e tão lindas que os nossos escritores e as nossas escritoras trazem através dos seus livros, que eu amo transmitir para vocês sempre. Gente, obrigada por ficarem aqui comigo e olha, beijocas da Vaninha para vocês e até o próximo.